Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tamires, prazer estar falando aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, nosso primeiro webinar relacionado ao tema que a gente vai trazer hoje para vocês, né? Esse ano a gente já teve outros webinars aqui na CNPJs, mas referente a esse tema que é de extrema importância e relevância, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, na verdade está indo muito de encontro, né, o que a gente aqui na CNPJs acredita, que é até mesmo o nosso propósito, que é ajudar os nossos clientes a alcançarem o sucesso. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre MEI, nós vamos falar sobre um processo de organização, né, para as empresas começarem a se prepararem para 2027, pensando na reforma tributária que está vindo aí. Então, é um tema extremamente importante e nós sabemos o quanto, né, para o MEI é desafiador o cenário que está vindo aí, muita gente está com medo do que está vindo, e a gente está trazendo uma pessoa que tem um profundo conhecimento nisso, junto com todo o time tributário aqui na CNPJs, está estudando bastante para conseguir trazer conteúdos aqui para vocês e também auxiliar, né, para aqueles que já são nossos clientes aí. Ele é advogado, também é especializado na área tributária, então vou chamar o Emanuel para estar iniciando o nosso webinar sobre o MEI. Boa tarde, pessoal, todos bem? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto aqui muito importante, muito atual em relação a esse propósito. A gente só está terminando aqui de fazer uns pequenos ajustes na nossa apresentação e já a gente começa a conversar um pouco em relação à sua preparação econômica para essa reforma tributária que está vindo e, principalmente, vem uma novidade bombástica aí, uma novidade fresquinha em relação ao MEI que a CNPJ está preparando para você. Isso aqui está só nos pequenos ajustes técnicos. Enquanto a gente não começa, vamos lá, compartilha esse link com aquele empresário que você sabe que está precisando a sua vida ali, ó, para se preocupar com a sua empresa, tá? Vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Lima, sou advogado aqui na CNPJs, sou formado em Direito, atualmente estou fazendo 2 pós, uma em tributário e outra em especialização em processo civil. Aqui no dia a dia, dentro da CNPJs, a gente brinca que a gente é apaixonado em resolver problemas dos nossos clientes. E sendo apaixonado em resolver problemas dos nossos clientes, nada mais justo do que trazer um conteúdo educacional para os nossos clientes e principalmente relacionado aos MEIs. Aqui na nossa tarde de hoje, a gente vai conversar um pouco para descomplicar a questão da gestão financeira. Porque muito mais do que a gente conversar aqui hoje em relação a finanças, a propriamente dito de contabilidade, dessa parte tributária, a gente precisa entender como essa gestão financeira pode impactar diretamente o seu negócio. E para isso a gente dividiu aqui a nossa apresentação em alguns tópicos. Primeiro a gente vai falar por que tem uma importância da gestão financeira, depois os bastidores dessa o papel do dono na gestão financeira e o que precisamos incluir sobre a reforma tributária aqui em relação a isso, tá? Vamos lá. Hoje, quando a gente fala sobre gestão financeira e pensa em grandes marcas, a gente vê que para o negócio crescer, para o negócio prosperar, a gente tem que ter uma gestão financeira eficiente. Quando a gente pega grandes marcas como a Gol, a Avon, a 123 Milhas, a Itaipava, o Subway e inúmeras outras empresas, para essas empresas crescerem e chegarem no nível que elas estão hoje, elas precisaram parar, entender e se ajustar o seu negócio à sua realidade. Porque muitas das vezes a gente pensa que o negócio é somente vender, mas muito mais do que vender é entender aquilo que vai entrar no seu caixa, o fluxo que você vai passar ali de todas as suas necessidades, porque a gente entende que hoje o empreendedorismo dentro do Brasil, muito mais do que uma necessidade, é um sonho de uma pessoa que passou por diversas dificuldades para chegar onde ele está hoje. Quando a gente fala do cenário empresarial atual, mais ou menos 60% das empresas fecham em até 5 anos. E quando a gente desce isso um pouco mais em relacionado ao nosso foco que é de hoje, que é o MEI, isso representa 29%. As microempresas 21,6% e os EPPs 17%.
Quando a gente fala em relação aos MEIs, que é o nosso ponto aqui principal do nosso webinar de hoje, a gente está querendo trazer um foco muito grande naqueles pequenos empresários que muitas das vezes eles não se enxergam como empresários. E a gente quer desmistificar uma mística muito grande aqui. Você que tem um MEI, você é sim um empresário e tem um grande valor para o nosso cenário econômico aqui brasileiro. E com a nossa tarde de hoje aqui, para a gente conversar um pouco em relação dia que impactam diretamente o seu negócio. E a cada minuto, 4,6 empresas foram fechadas em 2024. Aqui a gente não tem dados ainda relacionados ao ano de 2026 e ainda não tem um acumulado de 2025, mas quando a gente pega em relação de 4 a 6 empresas foram fechadas em 2024, a gente está falando de um número extremamente alto, porque muitas empresas acabam fechando por não entender o seu negócio. Mais ou menos 2.436.190 empresas fecharam em 2026 e 2024, representando 2,1% maior que 2023. Aqui em 2024, 25 e 26, a gente está falando de um cenário pós-pandemia ainda. Acaba que vem um reflexo muito grande desse ocasionado que a gente teve aqui, avassalou não só o Brasil, como todo mundo, e agora em 2026 a gente tem uma nova macro, que é a reforma tributária, em que as empresas que não se preocuparem com uma gestão financeira agora vão acabar pagando pato futuramente em relação a isso e não vão conseguir se sustentar em relação à competitividade às outras empresas. E aí, disso tudo, a gente tem a mágica, né, essa logística de satisfazer a necessidade do mercado, um controle financeiro que está deficiente, uma falta de inovação, perder para a concorrência e o preço-custo. E, principalmente, uma macro que está acontecendo nesse ramo em questão até mesmo da evolução, as empresas que não se adequam assim defasadas. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, é um grande braço técnico para as empresas no seu dia a dia. E você, empresário, que ainda não está acostumado com a inteligência artificial para ser o seu braço técnico, o seu famoso estagiário ali nas demandas do dia a dia, você pode ficar assim para trás em frente às outras grandes empresas. Quais são os desafios que os empreendedores acabam tendo no seu dia a dia? A gente elencou aqui 3 tópicos que casam muito forte com o que a gente tem para trazer para vocês hoje. O primeiro de todos que a gente vê aqui no nosso dia a dia, que é assim, assola praticamente 90% da nossa base de clientes e até amigos que a gente vai conversando no dia a dia, é a inadimplência. Hoje, a empresa que não passa por uma inadimplência dentro do seu fluxo financeiro não é uma empresa que está passando por uma realidade econômica, uma realidade empresarial no seu dia a dia. O mercado é extremamente volátil, igual a gente disse aqui, com essa chegada da inteligência artificial que a gente vendia ontem, não é a mesma forma da gente vender hoje, provavelmente não é a mesma forma de vender amanhã. Todos os dias a gente está tendo que se adequar para esse novo cenário. E uma terceira mística que, com a reforma tributária, ela está querendo melhorar a vida do empresário, é a alta carga tributária que a gente está tendo hoje no ano de 2026, em que grandes empresas, vamos trazer para grandes empresas, as pequenas empresas, e principalmente o MEI, maiores dores que a gente vem conversando com os empresários aqui, principalmente dentro das CNPJs, do qual chegam para a gente falando assim, ser empreendedor dentro do Brasil é muito difícil. A gente se esbarra com uma guia vencendo no início do mês, no meio do mês, no final do mês, fora a folha de funcionários, se eu tiver funcionários dentro do meu fluxo da minha empresa, e empreender dentro do nosso país está extremamente complicado. E aí disso a gente vem trazer esse bate-papo aqui no nosso desafio em relação a esse webinar de hoje. Porque quando a gente pega esses desafios, essas místicas, a gente entende que se a gente não se adequar, não ter uma gestão financeira correta, pode trazer para vocês, as empresas acabam acontecendo, acha que está tendo sucesso, mas quando vai ver o final do mês, a conta está no vermelho. E quando a gente pega essa questão da inadimplência, voltando um pouco o foco em relação ao que a gente acabou de conversar aqui,
Hoje a maior dor do empresário é em relação à inadimplência fora a alta carga tributária. Quando a gente pega isso para estudar, hoje negociar preços dentro do país, essa questão de taxas que são ali todos os dias, essa questão de competitividade, acaba que você faz um negócio esperando com que esse dinheiro entre dentro do seu caixa e acaba não entrando ali na faixa, porque você depende do seu consumidor final para vender ali, né? E acaba dependendo de um terceiro para pagar. Isso acaba refletindo muito no seu direito e na questão de você negociar o preço e, no final de contas, quanto esse dinheiro vai voltar para dentro do seu caixa. Quando a gente conversa em relação a isso com vários outros empresários, e aqui dentro também da CNPJ, com os nossos colegas no dia a dia, a gente vê o quanto que isso impacta diretamente a vida do empresário e principalmente a vida do MEI. Porque uma mística que a gente estava conversando aqui, principalmente que a Tamires trouxe, quando a gente estava conversando em relação a esse webinar de hoje o empresário que ele é MEI, ele não se enxerga como um empresário. E quando a gente para pensar em relação à inadimplência, o valor que entra no seu caixa hoje não é o valor real que você tem ali no final do mês. Porque pensa comigo essa lógica aqui e essa linha do tempo. Você fez uma venda de R$20 mil e esse valor vai entrar para você só daqui 20 dias. E dentro desses 20 dias você ainda tem o imposto que vai vencer, funcionários para pagar, aluguel para pagar, insumos para pagar, e no final das contas, onde ficou aquele 20 mil que ainda nem entrou e você já vai ter um débito ali para ser relacionado ao pagamento? E aí isso está ligado diretamente à inadimplência do seu negócio. Fidedigna e que seja 100% confiável, você está tendo uma falsa percepção que o seu negócio está alavancando. Quando a gente fala em relação ao mercado financeiro, ao mercado que está extremamente volátil, a gente fala que há uma semana atrás e vai ser muito mais diferente daqui a um mês adiante, porque a gente está tendo uma alta volatilidade. Hoje o mercado consumista ele está extremamente exigente, ele está extremamente rápido e aquela pessoa, aquele empresário que não se modificar e não se adequar às regras do mercado, ele vai ficar para trás. Porque quantas empresas ao lado do seu negócio, ela não começou bem há um mês atrás, hoje ela já não está tão bem assim de pernas, se encaminhando para um fechamento. E recentemente no Instagram eu tenho visto muitos vídeos motivacionais em relação a isso, e um vídeo me chamou muita atenção, do qual um influencer digital, ele estava passando pela loja, e aí ele viu que eles estavam ali arrumando, né, em relação à loja, ele falou assim, opa, vai vir uma nova loja de docerias aí. E aí quando ele foi anunciar, né, e falou assim, olha, você troca o seu produto por uma divulgação, e aí eles foram contar a história deles, né, em questão do empreendedorismo, e eles falaram assim, olha, a gente estava para fechar. E aí ele perguntou assim, você tem algum doce e tal? Eu trabalho com as plataformas digitais e eu posso divulgar o seu negócio. E aí disso, eles contaram toda a história, ofereceram doce para o cara, eles fizeram marketing ali por cima, e uma semana depois, esse rapaz voltou ali na loja e o empreendedor, que também era um MEI, falou assim, você não sabe o quanto que essa sua divulgação mudou o nosso negócio da água para o vinho. A gente que não vendia nem 50 doces na semana, hoje a gente vende 50 doces durante 1 hora. Então imagina, 1 hora ele trabalhando ali por 6 horas, vendendo 50 doces por hora. O quanto que essa volatilidade e essa sacada de gênio acabou não ajudando o negócio a prosperar. E talvez é isso que está faltando no seu negócio. Uma sacada diferente para apresentar o mesmo produto de uma forma revolucionário para o mercado. Às vezes, fazer o bem feito de uma forma diferente pode mudar totalmente a história do... A pessoa não precisa estar ali com a cara dela o dia inteiro nas redes sociais vendendo o seu produto, mas fazer com que as pessoas conheçam a sua marca faz total diferença para o cenário que você está ali inserido. E aí a gente chegou num ponto que ele casa principalmente com o que a gente vem discutindo aqui nos últimos meses dentro das CNPJs. A gente entende que a alta carga tributária, ela não esbarra somente do pequeno empreendedor para o grande empreendedor, todo mundo sofre com essa dor. Quando a gente para analisar os tributos que os empresários eles pagam dentro do nosso país, é algo avassalador.
E aí a gente vê que, muitas das vezes, as pessoas não aguentam essa alta carga tributária, as guias que precisam ser pagas, o cenário econômico ali que vai vindo de contraponto ao seu negócio, e acaba que isso vai assolando o seu dia a dia. E você vai ficando extremamente chateado, cabisbaixo, porque você vê que o seu negócio ele não está prosperando. E muito diferente do que está prosperando ou não em relação à alta carga tributária, é entender que com uma gestão eficiente você consegue sim organizar o seu dia a dia, organizar o seu tempo e principalmente a sua saúde financeira. Para o negócio ele demonstrar que ele está sendo benéfico ou não, a sua saúde financeira ela tem que ser extremamente confiável para você. Você tem que conseguir confiar dentro da sua saúde financeira para aquilo que você está recebendo, está fazendo realidade, está fazendo jus ao que você vende no seu dia a dia. O pessoal está conseguindo ver a apresentação certinho? E alguns erros mais comuns e o que a gente vê aqui dentro do escritório todos os dias, e principalmente quando a gente começa o acompanhamento com braços assim juntos, porque uma frase que a gente leva como mantra aqui dentro da CNPJ é que a gente é apaixonado por resolver problemas dos nossos clientes. Tanto que a gente hoje conseguiu resolver um problema, a gente estava brincando assim, se tem um problema, manda para a gente que a gente gosta de resolver isso, a gente gosta de desafios. E quando a gente pega os microempreendedores, né, e em relação a isso, um dos pontos que é cruciais é em relação a alguns erros comuns, que principalmente é misturar a conta empresarial com a conta pessoal da pessoa. Se você hoje tem essa mistura de contas, né, se você recebe o que você vendeu dentro da sua conta pessoal, não funciona. Porque é uma forma de você confundir que aquele dinheiro que pertence à sua empresa é um dinheiro seu. É um lucro que você tem. Mas não funciona dessa forma. Ter essa segregação de contas é extremamente importante para que você identifique aquilo que é da sua empresa e aquilo que pertence a você como lucro no final das contas. Quando você ter essa visão real daquilo que é da sua empresa, aquilo que te pertence, você vai ver que o seu negócio vai mudar da água para o vinho. Outro ponto importante é não elaborar um fluxo de caixa para a gestão financeira. Uma elaboração de fluxo de caixa eficiente e que tenha um plano de contas é extremamente importante para que você consiga entender aquilo que vai entrar, quando entrar, o saldo que você precisa de pagar e aquilo que vai sobrar para você no finalzinho do mês para que você possa fazer aquelas férias com a família, aquela saída, aquela mudança ali dentro do seu negócio. Isso é extremamente importante para que você consiga entender e assim organizar a sua saúde financeira. E uma falta de controle das contas a pagar e as contas a receber, isso é uma dor que assola a todos os tipos de empresários. Não só o microempreendedor, como o grande empresário também, ele sofre com isso, porque se você não tem um fluxo claro em relação às contas que você precisa de receber e as contas que você tem que pagar ao longo do mês, você não tem uma gestão eficiente econômica. E isso acaba voltando novamente ao que a gente acabou de falar aqui dentro da nossa apresentação. Vai te assolar, você vai ficar frustrado porque você não vai conseguir encontrar lucros dentro do seu negócio e vai te frustrar enquanto pessoa, enquanto empresário, porque eu não consegui ver uma saída ali no meu negócio que eu acreditava ser um negócio tão vantajoso e uma saída financeira ali legal. A gente vai só dar um tempinho aqui para o Felipe, porque eu estou vendo ali que está tendo um pequeno problema na transmissão para a gente ajustar aqui. A gente pede desculpa, porque ao vivo tudo acontece, né? É isso. O que importa é você estar entendendo. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat, que a gente conversa, porque muito mais do que entender a ser contador, ser fiscal, é você entender que o seu negócio, ele vale a pena. O seu sonho tem um jeito de ser mudado, ser reconstruído, mudar a rota ali ao longo do caminho, e a gente está aqui para caminhar de braços dados. E tomar principalmente decisões baseadas em achismo. O achismo no mercado financeiro, no mercado empreendedor, ele não funciona. Se a gente parasse e pensasse com a lógica, né, pensasse com uma parte mais estratégica, o seu negócio, eu tenho certeza que mudaria assim, ó, no estalar de dedos. Quando a gente pega
o empreendedorismo com base na emoção, que muitas das vezes, quando a gente fala em relação a empreender dentro do país, a gente está falando muitas das vezes do sonho do empresário. Ah, era o meu sonho, eu tive uma grande ideia, e com isso eu fui juntando dinheiros ao longo do tempo, e com isso eu decidi startar o meu sonho. E aí tá, beleza, você startou, começou muito bem e tal, mas aí você não conseguiu ter um fluxo muito bem de caixa, ter um desenho muito bom ali das contas a pagar e contas a receber, e você começou a tomar decisões com base no achismo. E a partir do momento que você tomou as decisões com base no achismo, o seu negócio começou a ir, assim, ladeira abaixo. Você parou de ver o dinheiro que estava entrando, você parou de ter uma clareza naquilo que era seu, naquilo que era da empresa, e isso faz uma total diferença dentro do seu negócio. Você tomar as decisões com base na estratégia financeira, naquilo que vai ser bom para o seu negócio e principalmente para você, faz toda a diferença ali no mercado financeiro e principalmente no ponto de empreender o seu negócio. E não emitir relatórios ou analisá-los. Quando você para pensar, hoje o empreendedor dentro do nosso país, se a gente parar para olhar todas as obrigações que ele tem que fazer, tudo aquilo que ele tem que gerir o seu negócio, os impostos que precisam ser pagos, as pessoas que ele precisa gerir, se a gente falar aí só das obrigações relacionadas às empresas, a gente tem, chutando por alto, mais ou menos 90 horas de obrigações que você, empresário, precisa ter dessa preocupação ali no seu dia a dia. Quando a gente para pensar e para analisar, se você tem relatórios e você não consegue parar e analisar eles com calma, você não consegue ter uma visão estratégica do seu negócio. E por não ter uma visão estratégica do seu negócio, a bola de neve vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo, e no final das contas, você vai estar tão amaranhado ali dentro daquela bola de neve que você não vai ver mais solução, e fechar as portas vai ser a melhor solução. E aí eu te falo, calma, respira e foca no seu negócio. Focar no seu negócio é um dos pontos principais. E entender relatórios é um ponto estratégico e fundamental para a sua vida financeira enquanto empresário. Porque quando a gente fala dessas relações de obrigações tributárias e por aí vai, né, dessa gestão financeira que você tem que ter dentro do seu negócio, a gente fala de um empresário que muitas das vezes ele acaba cansando de empreender, ele acaba cansando de colocar ali esforços no dia a dia, porque ele não vê mais solução para dentro do seu negócio. E ter um relatório claro e uma análise clara desses relatórios faz total diferença dentro do seu negócio. Você conseguir entender esses relatórios e ali identificar oportunidades de crescimento vai te fazer alavancar e alcançar novos níveis de sucesso. A gente sabe, para aquelas pessoas que estão ali enroladas dentro de dívidas, de impostos a serem pagos, pessoas para serem geridas, isso assusta e muito. A gente vê aqui no dia a dia, a gente trabalhando, né, e acaba nesse cenário, porque empreender dentro do nosso país é difícil, é complicado, e muitas das vezes não nos ensina a serem empresários. E esse webinar de hoje, ele vem com o ponto de trazer uma solução para você, empresário, que não vê mais solução dentro do seu negócio. E acaba que quando a gente vê essa gestão dentro financeira no dia a dia, a gente fica aqui igual perna longa. A gente fica mais tranquilo, mais sensato e mais direcionado ao nosso foco. Porque o nosso foco enquanto empreendedor é escalonar o sucesso. E para escalonar o sucesso, a gente tem que ter uma gestão financeira em dia, principalmente com controle de fluxo de caixa de perto, fazer um plano de contas eficiente, mapear custos de despesas, definir o seu capital de giro. Isso é um ponto extremamente importante, porque você vai conseguir parar de contar com aquele dinheiro que vai entrar e, principalmente, entender aquilo que gira dentro do mês, dentro da semana, dentro do dia, dentro do seu negócio. Usar relatórios e indicadores para um diagnóstico financeiro claro. Um dos pontos que é importante e acaba que muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo entender os relatórios que o meu sistema financeiro me gera. Hoje,
a gente tem tantas ferramentas que acabam nos auxiliando e nos ajudando no dia a dia, e uma delas, a gente gosta de brincar aqui, que a IA ela vem hoje para ser o nosso estagiário. Você tem um estagiário na palma da sua mão e você acaba não utilizando ele. Ferramentas de inteligência artificial que podem ajudar no seu dia a dia, como uma forma clara de organizar, fazer um controle de fluxo, um plano de contas, mapear custos e despesas, definir o seu capital de giro, usar relatórios e indicadores para um diagnóstico financeiro. Entender essas questões é extremamente importante. Agora foi. Para que você consiga ter tempo para ser empresário. E falar de inteligência artificial ligado a esses assuntos é extremamente importante. Depois a gente pode compartilhar com vocês, criar essa rotina, né? Porque a gente gosta de ajudar as pessoas a alcançarem o sucesso, a resolverem os seus problemas. A inteligência artificial é um braço assim, extremamente rápido, prático para o seu dia a dia. Hoje, se você souber construir um bom agente dentro da inteligência artificial, ele consegue te auxiliar em tudo isso aqui. E vai deixar o seu dia a dia ainda mais prático, eu tenho certeza. E aí, passos a passo para você conseguir construir uma implementação de uma gestão financeira em dia. Primeiro passo, é implantar um controle financeiro para já, dentro da sua empresa. Se tudo está uma bagunça dentro do financeiro da sua empresa, para, calma, respira e foco. Uma política de precificação clara, um financeiro como prioridade e conhecer a sua necessidade de capital de giro. Novamente, aqui a gente não está falando de ser contador, de ser tributarista e de entender como isso vai funcionar no dia a dia. É entender do financeiro do seu negócio. A partir do momento que você tem uma gestão financeira clara, você vai conseguir ver que o seu negócio ele dá sucesso, ele tem jeito e tem uma nova forma de você alavancar o sucesso. Qual a função do dono e da gestão financeira? O dono que não se preocupa com o seu negócio, ele vai ficar para trás. Isso já é claro que é uma fala extremamente clara que a gente tem dentro do nosso dia a dia. Se você não tem uma visão estratégica dos números, não tem um exemplo de cultura para a sua equipe, não tem um controle sobre o crescimento e uma resiliência na crise, você não faz uma gestão financeira clara dentro do seu negócio. A gente sabe, eu torno a falar, que o nosso país ele não te ensina a ser empresário. Ele te dá oportunidades para você abrir o seu negócio, mas na prática ele não te ensina. E a partir do momento que você busca a estar do lado de pessoas de excelência, o seu meio muda. A partir do momento que você tem a consciência de que você quer mudar, você quer sair do seu comodismo, as coisas tendem a mudar através do seu lado. A gente brinca aqui muito dentro das CNPJs que a mudança tem que partir de nós mesmos. Isso é um fato. Tanto que, recentemente, a gente lançou o nosso desafio dentro do GINRETS, o GINRETS do CNP Loucos, que é uma mudança que a gente já queria, mas acabava adiando, e a partir de um simples start, a gente começou. Até quem a gente não achava que ia dar tão certo assim, está nos surpreendendo. E isso é dentro da sua gestão financeira. A partir do momento que você entender que o seu negócio é prioridade na sua vida, eu tenho certeza, eu digo novamente, eu tenho certeza que o seu negócio vai mudar. A sua vida vai mudar e você vai parar de se frustrar porque o seu negócio não está alavancando um novo sucesso. Porque para o seu negócio alavancar um novo sucesso, depende exclusivamente de você. E aí, eu te pergunto, a sua gestão financeira está igual essa gestão financeira que está aí na nossa tela? Está sendo feita no papel? Fazer no papel, ter ali na mão, é bom? Excelente. Eu mesmo, dentro dos meus processos, eu adoro escrever na mão, desenhar ali aquilo que está dentro da minha mente, porque eu sei que se eu não colocar dentro do papel, eu não consigo executar ali a minha ideia. Mas, pensa comigo, você consegue agora contratar uma outra pessoa para ficar na parte financeira do seu negócio.
Será que essa pessoa que pegar o seu papel que você colocou ali, como data 1/5, saldo inicial, 1/5 eu vendi uma caixa, 1/5 eu fiz isso, 1/5 fez aquilo, retirou, vendeu, saiu. Será que uma outra pessoa que pegar suas finanças, eu não falo isso nem de um ano, vamos falar assim daqui a um mês. Será que essa outra pessoa, ou até mesmo você, vai conseguir entender esse fluxo de caixa, essa gestão financeira, se você simplesmente colocar no papel? Será que não seria mais fácil você contar com uma gestão financeira de um sistema? Ah, Emanuel, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma gestão financeira dentro de um sistema. A inteligência artificial está aí para isso. Com um simples prompt dentro da inteligência artificial, você pode criar uma automatização para o seu negócio para que todo dia ela pegue as suas notas fiscais que você salvou ali numa determinada pasta e faça essa distribuição ali dentro da sua gestão financeira. Não é mais fácil? Não é mais prático? Você vai ter tempo para você, para o seu negócio e para a sua família, que eu tenho certeza que conta e aposta muito em você, que é empresário. E uma organização empresarial. Crescer exige sair do improviso. Pensa comigo. Crescer exige sair do improviso. Tudo que a gente falou, a gente volta a trazer nessa frase simples. Crescer exige sair do improviso. Você tem que parar de improvisar, parar de sair do achismo e começar a pensar de uma forma mais estratégica para o seu negócio. Separar a pessoa física da empresa, o dinheiro do MEI, com o dinheiro seu pessoal, é um ponto primordial. Isso já ficou muito claro. Se você faz isso ainda no dia de hoje, coloca como compromisso. Eu vou abrir uma conta PJ e vou separar aquilo que a minha empresa recebe do que eu tenho como lucro, do que é o meu dinheiro. Porque assim você vai ter uma visão clara. E aí disso você já vai começar a conseguir startar de saber quanto entra e quanto sai dentro da sua empresa. Venda não é lucro. Faturamento também não é dinheiro disponível. Quando você ter isso claro na sua mente, eu tenho certeza que vai mudar. Acompanhar o faturamento e conhecer o seu preço, a sua margem, é extremamente importante. Porque isso a gente vai ligar agora a um ponto que está assim, revolucionando o Brasil no ano de 2026, que é a reforma tributária. A reforma tributária, dentro do ano de 2026, ela tomou grandes avanços, mas ainda tem muita coisa a ser avançada. Quando a gente fala da reforma tributária, que nesse primeiro momento vai ser uma reforma tributária focada exclusivamente dentro do consumo, é extremamente importante que você conheça aquilo que você vende, aquilo que você compra, os créditos que você pode gerar, né, tudo aquilo ali que está envolvido dentro da macro lógica do seu negócio. E se você não entender quanto você consegue vender, quanto você consegue receber ali dentro do seu negócio, você vai perder competitividade para outras pessoas que já entenderam disso na prática e no dia a dia. O que é uma frase que eu escutava muito e é muito real. Crescer dói. Sair do comodismo dói bastante. Quando a gente fala em relação ao negócio, a ser empresário, é um sonho. E esse sonho a gente entende que ele tem que ser tratado como prioridade dentro da sua vida. O seu negócio, ele tem que ser uma prioridade. E entender as místicas que envolvem ali por trás tem que ser uma prioridade. E a partir do momento que você entender que você precisa alavancar um novo nível de sucesso, procurar entender mais o seu negócio, eu tenho certeza que vai doer? Vai machucar? Vai. Mas a organização vai começar a fluir. Novos ares dentro da sua empresa vai começar a aparecer. O lucro que você não estava vendo vai começar a aparecer. A reforma tributária dentro do MEI, o MEI ainda continua simples, mas o mercado ao redor dele vai mudar. Quando a gente fala nesse primeiro momento em relação ao MEI dentro da reforma tributária, a gente não vai ter grandes impactos assim, mas a gente vai acabar tendo alguns pequenos impactos que
dependendo do MEI, pode ser um grande impacto ali dentro do dia a dia. O MEI ele vai continuar existindo e mantém-se MEI com recolhimento mensal em valores fixos. A CBS e o IBS, que são os novos impostos, ele vai começar a existir dentro da sistemática no ano de 2027. Então, a gente deixa de ter essa macro de impostos que a gente tem no nosso dia a dia para passar apenas 2 grandes impostos. Pensa comigo. Você, empresário, que acaba tendo que se dedicar dia a dia, mais ou menos umas 90 horas, 90, 96 horas, a se dedicar principalmente aos impostos. Com a reforma tributária, a gente está falando de uma simplificação desses impostos, pagando apenas 2 impostos a recolher ali dentro do mês. Imagina quanto que isso não vai fazer uma diferença dentro do seu dia a dia. Mas essa diferença você só vai ver ela na prática se você tiver uma gestão financeira que seja extremamente 100% clara. Você conseguir entender o seu negócio, conseguir entender na prática a dor do seu negócio, a dor do seu cliente final. Se você não conseguir entender isso na prática, você vai ficar para trás. O ICMS e o ISS entram em uma transição gradual até serem substituídos completamente pelo IBS e pelo CBS. O impacto indireto para o MEI. Quando a gente fala que quem vende para as empresas deve ficar extremamente atentos, porque o crédito de IBS e CBS passa a influenciar ainda mais diretamente dentro dos fornecedores. Por que essa lógica? Os fornecedores que não conseguirem aproveitarem créditos, eles não vão te procurar para comprar na sua mão. Então, você entender como essa macro vai funcionar diretamente no seu negócio é extremamente importante para que você consiga ser competitivo frente ao mercado. O custo dos fornecedores, eles podem mudar, afetando a matéria-prima, a mercadoria, os serviços e a margem. Igual a gente falou aqui, se você não entender como funciona a precificação dentro do seu negócio, você novamente vai ficar para trás. E crescer exige dedicação e principalmente muito esforço. A precificação ela precisará ser revista. Se o custo não mudar e o preço continuar o MEI, quem perde é a margem do MEI. Se você não entender o quanto o produto que você vende hoje, ele está sendo precificado e quanto você consegue vender ele futuramente, você vai ficar para trás. E isso não tem discussão. Se você não entende do seu negócio, você não vai ser competitivo frente às outras pessoas. E principalmente um ponto que eu estava até brincando com o pessoal do marketing, que a gente precisa fazer um marketing em relação a isso, que eu vi dentro de alguns fóruns, né, de comentários em relação à reforma tributária, que a emissão de nota fiscal agora ela passa a ser obrigatória. Sempre foi obrigatória, mas agora vai ter uma questão mais de fiscalização em relação a isso. E aí vence essa obrigatoriedade em relação a MEIs também, né? Em relação à emissão de documentos fiscais, como novas regras dentro da reforma tributária. E aí, se você não tem um sistema que emita a nota parametrizado com a reforma tributária e emite só aquele talãozinho lá de recibo, isso não é a nota fiscal. Você precisa se adequar a isso. A emissão de nota fiscal precisa ser algo que precisa passar a ser rotina dentro do seu dia a dia. Então, você tem que estar, sim, preocupado com o seu negócio, preocupado em entender como a reforma tributária vai abarcar e como isso vai revolucionar a forma de ser empresário dentro do nosso país. O MEI que vende para consumidor final, como salão, manicure, eletricista, confeitaria, eles precisam estar relacionados a cadeias de crédito. Então, vocês precisam ter uma atenção mais direta dentro do seu negócio. Para o MEI que vende para as outras empresas, na regra geral, o MEI ele vai ficar fora desse diagnóstico, né, dessa macrológica do aproveitamento de créditos e débitos. Se você quer entender um pouco mais em relação de como a reforma tributária vai abarcar diretamente o seu negócio, não deixe de acompanhar a CNPJs nas redes sociais, que vira e mexe a gente está trazendo novidades quentíssimas em relação à reforma tributária. Como hoje o nosso foco não é estritamente a reforma tributária, mas principalmente você começar a ter uma consciência de uma gestão financeira efetiva para dentro do seu negócio e como a reforma tributária pode impactar diretamente, é extremamente importante que você entenda essas logísticas, essas danças de cadeiras e como isso vai afetar dentro do seu dia a dia. E trazendo uma novidade, já caminhando para o nosso finalzinho do nosso webinar, só um minutinho.
Muito se falou dentro das nossas redes sociais, né? Muitos burburinhos estavam acontecendo. Os nossos clientes entrando em contato conosco, né? Porque os nossos CNP Lovers, eles gostam de novidades e pensando nisso, pensando nessas dores do que estava acontecendo ali dentro das redes sociais, a gente trouxe uma novidade. Mas antes de falar dessa novidade, parece que tem uma pergunta ali. Emanuel, antes de você fazer esse lançamento aí, que eu sei que o pessoal está ansioso para saber Sim, o que muito vem. ansioso. O Leandro, ele deixou uma pergunta para a gente aqui no Instagram. Quais cuidados antes de recomendar a mudança de regime de tributação? Eu acho que principalmente, acho não, certeza, né? É você entender aquilo que você recebe hoje em dia. Você tendo uma gestão financeira transparente, entendendo do seu negócio, faturamento, os custos que você tem, aquilo que você paga, a tributação dentro da sua empresa, você consegue identificar essa mudança de porte dentro do seu negócio. Muito mais do que escalonar, falando assim, nossa, estou recebendo 100 mil agora, estourei o MEI. Antes de estourar o MEI, é entender na prática do seu negócio como isso pode influenciar no dia a dia. Porque acaba que se você muda de porte e não tem condições, pernas financeiras, para aguentar a nova carga tributária, novas guias que vão ser ali emitidas, os novos valores, você vai acabar retrocedendo e muitas das vezes vai se frustrar e o seu negócio vai fechar. Espero ter respondido a sua pergunta. Se tiverem perguntas, podem mandar aí no chat que a gente responde aqui para vocês. E a gente está aqui para isso. É um bate-papo para a gente tirar as dúvidas de vocês em relação à gestão financeira do seu negócio. E agora, voltando à nossa novidade, a gente pensou com muito carinho numa das dores que mais afligem os nossos clientes aqui dentro da nossa contabilidade. Como a gente consegue revolucionar o mercado com uma forma de ajudar aqueles que não se enxergam como empresários, que são os MEIs. Pensando nisso, pensando nessa lógica, pensando em como facilitar o seu dia a dia, pensando em como trazer uma nova forma de você alavancar o seu negócio, a CNPJs, ela traz um produto revolucionário para o mercado. Uma forma nova do MEI ser MEI, do MEI ser um empresário. Com vocês, em primeira mão, nós vamos divulgar aqui para vocês o nosso... Vou passar o vídeo que aí vocês veem. Solta aí, Felipe. Ei, você, me conta uma coisa. Você acha que é difícil empreender no Brasil? Os dados demonstram que claramente isso é uma verdade. E você, como MEI, passa isso na pele o dia a dia na sua operação. Tem DAS, tem nota, tem compra, você vende e muitas outras coisas por trás da operação. E acaba que no dia a dia você acaba sentindo que alguma coisa ficou para trás. Você na sua operação você compra, vende, atende e muito mais coisas para trás. O dia a dia acaba te consumindo. Por cuidar do seu CNPJ não deveria ser uma complicação, e sim uma solução. E pensando nisso, a CNPJs, preocupando cada vez mais com seu empreendedorismo, acabou de pensar e está lançando agora o CNP-MEI. Para você que quer sair do improviso e alcançar um novo nível de sucesso. Porque aqui na CNPJs a gente entende que você tem que preocupar com o seu negócio e não preocupar com as burocracias do dia a dia. E aí? Está interessado em descobrir mais como o CNP-MEI pode ajudar o seu MEI a alavancar um novo sucesso? Saiba mais sobre o CNP-MEI no site cnpmei.com.br. E aí, bora alavancar um novo nível do seu negócio? E aí, gostaram da novidade? O CNP-MEI ele vem para revolucionar o mercado e revolucionar a sua vida enquanto empresário que é MEI. Porque a gente entende que o MEI ele precisa de uma atenção especial. E a gente pensou assim, como eu consigo ajudar o empresário que tem essa necessidade de empresário, ele precisa ser enxergado como empresário, precisa de emitir nota, precisa de cuidar da sua empresa, precisa cuidar do seu dia a dia, mas não tem tempo de se dedicar ao seu negócio. O CNP-MEI está aí. Uma forma prática, rápida, de ter tudo ali da sua empresa enquanto como MEI na palma da mão. Se você quiser ter mais informações em relação de como o CNP-MEI pode ajudar o seu MEI, é só entrar no site, que a gente vai disponibilizar aqui no chat também, dentro dos nossos canais oficiais da CNPJs, mais informações sobre o CNP-MEI, e eu tenho certeza
que a nova era do seu negócio está chegando e vai ser um sucesso. Agora só basta você tomar o primeiro passo. Gente, gostaria de agradecer muito a oportunidade aqui dentro da CNPJs, de novamente vir aqui apresentar um pouco mais de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que a gente possa auxiliar vocês, contem com a CNPJs, contem conosco, porque a gente é apaixonado por ajudar os nossos clientes a alcançarem o sucesso. E você, MEI, para alcançar o sucesso, conte com o CNP MEI, porque eu tenho certeza que vai revolucionar a forma do seu negócio no dia a dia. E como um bônus das CNPJs, além do CNP MEI, a CNPJs é uma mãe, tá? A gente gosta de trazer sempre brindes para os nossos clientes, para os nossos parceiros. A gente está disponibilizando aqui para vocês, como um bônus gratuito, um e-book financeiro de como crescer sem caos. Baixa aí, aponta aqui dentro do QR Code. Eu tenho certeza que esse é um material muito rico para você, que está aqui participando do nosso webinar de gestão financeira, a entender de como crescer financeiramente sem sofrer. Sofre não. Se precisar de sofrer, conta com a gente. Meu Deus, quanto conteúdo, hein, gente? O Emanuel arrasa. Eu tinha falado com vocês aí que ele ia vir e trazer bastante conteúdo para a gente, Emanuel. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Precisando, estamos aí para as ordens. Com certeza a gente vai precisar. Foi incrível, o pessoal está agradecendo ali no Instagram também, parabenizando, que o conteúdo estava muito bom. E, pessoal, como vocês viram, o aplicativo vai ser incrível dentro do CNP MEI. Tem muita coisa lá dentro, vocês vão conseguir visualizar tudo que o Emanuel compartilhou. Eu estava acompanhando e realmente, gente, é muita coisa mesmo. Quem pensa, a CNPJs pensando em relação a isso, revolucionou o mercado. Total. Não estou puxando sardinha para CNPJs não, tá? É realmente uma forma de ajudar o empresário a alavancar realmente o sucesso. Foi um cuidado que a gente teve ali quando a gente pensou nesse aplicativo, porque dentro dele você vai ver não somente as suas guias, como também a sua vida financeira como um todo. A gente está fazendo esse lançamento aqui hoje, os nossos clientes vão ter conhecimento dele também. E para você que está aí, é MEI, ainda não tem um parceiro, uma contabilidade, porque hoje em dia a gente sabe que o MEI acha que não precisa, de um contador. Exatamente. De fato, não existe a obrigatoriedade, mas ter alguém para caminhar com você nessa jornada que o Emanuel compartilhou aqui, e a gente está aqui para isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caminhar junto é muito mais fácil que caminhar sozinho, né? Com certeza. Então, vamos dividir esse fardo. Obrigada, até a próxima, e não deixe de chamar o nosso time para conhecer um pouco mais. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.